da festividade, Gênesis 48, versículo 4, a parte A do versículo. Gênesis capítulo 48, a parte A do versículo. Depois eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, mas se possível, você mantivesse a sua Bíblia aberta todo momento em sua mão, no seu colo, ao lado do seu assento, para nós estarmos conferindo, examinando. Nossa, que negócio de aparecer. Versículos após versículos que Deus me revelara para trazer para a igreja assuntos, a mensagem, o sentimento, o pensamento, a vontade, o propósito de Deus para nossas vidas nesta noite. Então mantenha sua Bíblia aberta. Gênesis 48, versículo 4, a parte A. Vamos ler apenas essa parte do versículo e nós vamos estar voltando no texto no decorrer da mensagem. Está escrito assim: e disse: eu te farei, te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu te farei fecundo e te multiplicarei. Podem tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, igreja do Senhor aqui representada nesta noite, o tema deste congresso de aniversário da Igreja Pentecostal, Obra Avivada do Deus Vivo, tem muito que a ver, ou tudo a ver, com o que nós estamos vivenciando. Porque o tema da festividade, baseado neste texto, Gênesis 48, parte A, diz assim: o tema que nós anunciamos é frutificando em tempo de crise. Que tema lindo, que tema maravilhoso. Por que, queridos irmãos? Porque Jacó é um dos patriarcas, é um dos personagens bíblicos, servos do Senhor, que mais teve experiência com este assunto, mais do que todos os demais, que frutificou, que produziu, que foi produtivo em tempos de crise. Os irmãos conhecem a bem, na verdade, a história emocionante, sensacional, linda a história de Jacó, mas não foi fácil o que Jacó passou, porque a Bíblia chega a dizer que Isaac, pai de Jacó, esposo de Rebeca, Isaac teve 2 filhos gêmeos, sendo um é Jacó e o outro Esaú. E nós sabemos, diz a história, a Bíblia Sagrada, que Esaú era o primogênito, o mais velho, porque nasceu primeiro, alguns segundos ou minutos antes de Jacó. E Jacó nasceu agarrado no calcanhar, no pé do seu irmão Esaú. Isso, ele queria ganhar aquela corrida desde o ventre da mãe até no nascimento. Jacó queria sobressair, vencer. E agora, quando Jacó já está um jovem, sendo Esaú o primogênito, o mais velho, ele era o herdeiro, ele era o patriarca, ele seria o líder da clã, ou chefe de família, da tribo, ele seria o líder do povo, da sua família. Esse privilégio e responsabilidade e oportunidade repousou sobre Esaú, ao passo que Jacó desejava todas essas credenciais, todo esse privilégio, oportunidade,
e responsabilidade ele não tinha. Mas Esaú, sendo privilegiado, tendo essa oportunidade, tendo essa responsabilidade, ele não valorizava. Tanto é que a Escritura diz no Novo Testamento, em Romanos capítulo 9, aborreci a Esaú, mas amei a Jacó. E também lá em Hebreus está escrito que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, a sua vocação, os seus privilégios, suas responsabilidades. Ele abriu mão por um prato de lentilha, por um guisado. E a Bíblia chega a dizer para nós não agirmos como agiu Esaú. Então Jacó, vendo que o seu irmão era privilegiado, e ele não, ele então fez tudo que ele podia fazer, e até o que não devia fazer, ele fez para conseguir a vocação, os privilégios que Esaú tinha, que era a primogenitura, ser o herdeiro patriarcal, ser o líder do clã, ser o pai de família, ou ser o líder do seu povo. Esaú, ele era mais desbravador, ele era caçador, ele era explorador, quase não parava em casa, ele era aventureiro, mas Jacó era mais um jovem mais caseiro, mais quieto. Esaú, além de ele vender o seu direito de primogenitura, ele infligiu algumas outras regras que era de costume, que era uma regra para a raça de Abraão, para o povo de Israel, que era uma regra para o povo eleito, que era não casar com mulher gentil, ou mulher de outros povos, mas deveria casar com a mesma raça, com a mesma família, ou seja, do mesmo povo. E isso Esaú também transgrediu. Mas vamos entrar na história de Jacó. Então Jacó conseguiu o direito de primogenitura, trocando por um prato de lentilha ou um guisado. Esaú vendeu o seu direito para Jacó, que lhe ofereceu um prato. E depois Jacó trapaceou com sua mãe Rebeca e conseguiu a bênção de Isaac, seu pai, porque eles enganaram Isaac. Mas Deus estava ciente de tudo e não interviu. Existe coisa na nossa vida, irmãos, que Deus não interfere, não intervém. O que é para Deus fazer, o que Deus tem que fazer, o que só Ele pode fazer, ninguém vai fazer. Mas o que nós temos que fazer, o que é de nossa responsabilidade, o que não está ao nosso alcance, nós temos que fazer. Vira para o teu irmão e diga: o que você tem que fazer, pode fazer e deve fazer. Diga: Deus não vai fazer em seu lugar. E diga assim: o que Deus pode fazer, e só Ele pode fazer, ninguém mais pode fazer. Deus não interviu nesse cenário. E quem sou eu, e quem somos nós para questionar? O apóstolo Paulo até mesmo fala sobre isso: quem é tu, homem, para questionar a Deus? Não tem porventura o oleiro poder sobre o mesmo barro, sobre o mesmo vaso, para de um fazer honra e outro de desonra? Então Deus que escolhe, ele disse: aborrecia Esaú e amei a Jacó. Os dois meninos ainda não haviam crescido, não sabiam discernir entre a mão direita e esquerda, não tinha entendimento para que a vocação e escolha divina já determinasse qual seria o futuro das duas crianças, porque Deus conhece todas as coisas. E assim Jacó consegue a bênção. Mas logo que ele consegue a bênção, ele tem que fugir da presença do seu irmão Esaú, porque agora ele estava ameaçado de morte pelo seu irmão. Seus pais o abençoaram, abençoou Jacó e disse: foge, escapa por tua vida, porque o teu irmão está com sede de vingança contra você. Ele foge, e chegando então em um certo lugar, ali no deserto, ele saiu às pressas, com simplesmente um bordão, simplesmente com um cajado na mão, um par de sandálias ou alparcas nos pés, com um pouquinho de pão e um cântaro, um vaso de água, para aquela grande viagem. Ele não saiu com o suprimento necessário, o suficiente para a sua peregrinação. E ali então ele deitou sobre o chão, ali pôs uma pedra como travesseiro, e ele dormiu, e ali ele sonhou uma escada cujo topo tocava nos
e Deus estava no topo, e anjos desciam e subiam ali aonde estava Jacó, e lá de cima uma voz bradou: o ser eterno disse: Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaque. A terra que tu estás eu dou a ti como herança, e Jacó, eu estarei contigo e vou cumprir a minha promessa. Em tua vida te farei uma grande nação, não vou te abandonar enquanto não cumprir a minha promessa na tua vida. Louvado é o nome do Senhor. Aí Jacó acorda e percebe que ali Deus habitava, e ele não sabia. Diz: Deus habita aqui, estava aqui e eu não sabia. Aí ele vai peregrinando pelo deserto, e ele fez um voto com Deus: Deus de meus pais, que me apareceu, Deus de Abraão e de Isaque, meu pai. Porque Jacó conhecia a Deus só pela história. É como muitos de nós só conhecemos Deus porque os pregadores pregam, conta a história de Jeová, a história de Jesus. Como Jó falou: eu conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora, depois dele passar na crise, passar na prova, passar no estreito, ele então no final da sua vida ele diz: agora eu conheço como eu sou conhecido, agora eu sei quem é Deus, eu sei quem tenho crido, e que brevemente ele se levantará sobre a terra. Ainda que ele me mata, eu o verei no seu santuário. Aí Jacó então faz o voto com Deus: se tu me der pão para comer nessa peregrinação, nessa viagem, me der roupa para vestir, calçados para calçar, não deixar faltar nada para mim, tudo que eu conseguir eu te darei o dízimo. E aqui vai ser erguida a casa do Senhor. E ele foi, chega na casa de Labão, o seu tio. E chegando lá, irmãos, a história diz que Labão aproveitou, explorou, escravizou Jacó. Aquele homem ganancioso começou a colocar Jacó para trabalhar. Ele teve que trabalhar 7 longos anos por uma filha, e acabou sendo enganado e teve que trabalhar mais 7 longos anos para ter a filha que lhe foi prometida. Trabalhou 14 anos para conseguir a filha que lhe foi prometida, que era mais nova. Aleluia, Deus. Assim, Jacó trabalhava sol a sol, ele sofria ali trabalhando como escravo na casa do seu tio Labão. Mas a Bíblia chega a dizer que o Senhor apareceu para Jacó e disse: Jacó, eu vou cumprir a minha promessa na tua vida, eu vou te abençoar. E Jacó então começou a cuidar do rebanho, e as ovelhas começaram a ser reproduzidas, as ovelhas começaram a se multiplicar, e todo o salário que Jacó determinava: eu quero que as ovelhas dê malhada, dê pintada. Assim as ovelhas eram de acordo com a sua determinação. E assim Deus foi tirando a riqueza, tirando os bens do seu tio Labão, e foi passando para Jacó. E Jacó tornou-se mais rico do que o seu próprio tio Labão. Louvado e santo é o nome do Senhor. E agora Jacó retornando para sua casa, sob a ameaça de morte do seu tio Labão, que determinou que iria matar Jacó, porque ele dizia: Jacó se enriqueceu a minhas custas. Mas na verdade não, foi um salário compensador, foi justo, ele trabalhou e ganhou honestamente. Ele ficou mais rico do que seu tio, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, dono do ouro, da prata, aquele que disse: minha terra é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, meu ouro e minha prata. Se quiseres me servir e obedecer, comereis o melhor desta terra. Aleluia! E assim Jacó prosperou. E agora, quando ele retorna para enfrentar o seu irmão Esaú, que era o adversário, que assim tinha que considerar, que era o seu inimigo, o seu pior inimigo, sendo irmão, porque Jacó amava a Esaú. Mas Esaú, ele estava revoltado contra Jacó, e agora ele teve que voltar. Ele faz uma oração no livro de Gênesis. Ele diz assim: Senhor Deus de meus pais Abraão e de Isaque, o Senhor manda eu voltar para a casa do meu pai, para a terra da onde eu saí, a terra de Canaã. Livra-me do meu irmão. Senhor, eu causei muitos males no meu irmão. Senhor Deus, com um cajado eu passei o Jordão, um cajado nas mãos e 2 pares, um par de alparca nos pés. E agora eu estou voltando e são 2 bandos.
Eu sou 2 povos. Agora eu volto com fazenda. O Senhor me enriqueceu, me prosperou. Assim também livra a minha vida das mãos do meu irmão. E assim Jacó, ele retorna para sua casa, reencontra o seu irmão, abraça, chora, dá presente ao seu irmão. E o seu irmão Esaú diz: o que é isso, meu irmão? O que é todo esses bens? Ele disse: é o que o teu servo oferece ao meu Senhor, e peço perdão e desculpas pelos males que lhe causei. Receba esse presente. Ele disse: mas eu já sou um homem de muitos bens. Esaú falou: eu já sou um homem de muitos bens. Mas ele virou para o seu irmão e disse: não, meu irmão, aceita, porque eu sou um homem próspero, que Deus prosperou. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer essa noite, nós não somos pessoas que têm muitos bens, não. Pode ser que o pacote da prosperidade de Deus tem muitos bens incluído, mas nós dizemos como Jacó: eu sou um homem que Deus fez prosperar no momento de dificuldade e de prova e de crise na minha trajetória. Eu quero dizer esta noite como Jacó prosperou espiritualmente na hierarquia, como Deus abençoou Jacó, aprovou a Jacó, passando a vocação de primogênito para Jacó, passando a herança patriarcal para Jacó, passando os dons espirituais para Jacó. E Deus abençoou Jacó em momento de crise, em momento de prova, em todo sentido. O Deus de Jacó está aqui nessa noite dizendo: não importa como você começou, Ele está dizendo: olha, você vai terminar melhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Vira para o teu irmão e diga: vamos deixar para lá. Diga assim: como começamos, vamos terminar melhor. Diga: vamos terminar melhor. Assim, aquele irmão começou mal. Muitos dizem que aquele irmão começou bem. Olha a situação que ele se encontra. Está terminando mal, vírgula. Porque ponto final não é os linguarudos, não é as pessoas que determinam contra você, como diz aquele louvor. As suas promessas, aquilo que o Senhor falou sobre mim, não pode se frustrar. Eles podem até mesmo dizer que acabou para você, que você está no final, porque eles estão vendo esse cenário. Mas Deus está dizendo assim: quem põe o ponto final na sua história, aleluia, eu sou o Deus de Jacó, eu vou cumprir a minha promessa sobre ele, e eu que ponho o ponto final. E ele está dizendo: você pode ter começado mal, você pode ter começado bem, e no momento da história, no meio da história você está em crise, aleluia, mas no final da história você vai terminar melhor, vai terminar melhor. Cadê o povo que vai terminar melhor? Vai terminar melhor. Joga a glória para cima. Aleluia. Aleluia. Aí Jacó prospera, irmãos. O homem cresce, irmãos. Meu Deus do céu, como foi louvado aqui agora, como Deus é tremendo e fala. Usando nossa irmã Neia para louvar o Senhor. As pessoas olham para você, o cenário. Davi, um moço, um baixinho, inexperiente, não tem nenhuma chance contra o gigante Golias de 3 metros de altura. Vai ser um massacre. Não tem nenhuma chance. As pessoas podem olhar para o cenário. Golias valendo por um exército, porque ele desafiou que dentro de 40 dias, se não aparecesse alguém capaz de o enfrentar e o vencer, que os israelitas, que o rei de Israel e todo o povo seria escravo dos inimigos, do seu povo, seria escravos dos filisteus. No 39º dia apareceu Davi, e vendo aquela crise, aquela situação, faltava apenas algumas horas ou um dia para o povo se submeter à escravidão, humilhar o nome pelo qual eles chamavam o nome do Senhor, que eles eram representantes de Deus. Deus disse na sua palavra para nós e para Israel, para Jacó, para Abraão, para a sua descendência: olha, eu vos coloco por cabeça e não por cauda. Essa é a promessa para eles e para nós. Estarás
Golias, vocês conhecem a história. Davi com uma pedrinha, porque ele pegou 5 pedrinhas do ribeiro. O ribeiro representa o Espírito Santo. Águas é símbolo do Espírito Santo. Segundo os historiadores, os estudiosos, Davi não pegou ali na beira da praia, como foi pregado aqui no primeiro dia. Jesus é bom, glória a Deus. É mistério, Deus é bom, pastor Eduardo. Foi pregado aqui, não fica no raso, não fica na superfície, mas busca a profundidade, aprofunda com Deus, faz como Ezequiel, não deixa as águas somente nos seus artérios, nos seus joelhos, somente nos seus ombros, mas deixa, mergulha, nada, até você não poder atravessar a pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começa a buscar profundidade com Deus, vai no meio. Se envolve nas águas de Deus e deixa Ele te levar. Deixemos Ele nos levar. Davi, ele não pegou ali na beira, molhou só o joelho e pegou a pedrinha, não. Segundo os historiadores, Davi tinha intimidade com Deus. Ali é uma metáfora, uma figura para nós. Sabe o que ele fez? Ele mergulhou no ribeiro, foi lá no fundo, pegou uma pedrinha, pegou outra pedrinha lá no fundo, nadando, pegou outra pedrinha, pegou 5, que significa o nome do Senhor nosso Deus. A primeira letra é J, a segunda letra é E, a terceira letra é V, e a outra letra é O, Jeová, 5 letras, 5 pedras, mas ele usou apenas uma pedrinha e lançou na testa do gigante, e ele caiu por terra. Significa as 5 letras do nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, e nesse nome se levanta os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse nome você pode todas as coisas, diz o Senhor. Tudo quanto vos pedir em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado. O Filho, ali não está falando de súplica, ali está falando de petição, ali não está falando de humilhação. Ele está dizendo ali em João 14, versículo de número 12, ele está dizendo tudo quanto vós solicitar, tudo quanto vós reivindicar, tudo quanto vós exigir, não exigir de Deus, mas a circunstância do diabo, dos demônios, tudo que você solicitar dos anjos, tudo que você solicitar de Deus, tudo que você reivindicar, determinar, profetizar, assim há de ser. Davi disse, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti, vou te derrubar e vou entregar a tua carne para as feras e para as aves dos céus comerem, e todos saberão que há Deus em Israel. Todos saberão, nesse momento crucial da história, nesse momento de Cristo, Deus vai te levantar, como levantou Davi, como levantou Jacó, como levantou Moisés, como levantou os profetas, João Batista, Jesus Cristo, Pedro, Paulo, João, Tiago. Ele vai te levantar para revolucionar e fazer e mudar a história, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos acreditam nisso? Olha a da glória. Eu quero que você tenha lugar ao Espírito de Deus agora. Começa a adorar. Começa a adorar. Deus está levantando 1, levantando 2, levantando 3. Ele está levantando 10, levantando 1. Um de vós é o suficiente. Mas ele está dizendo, quem está disposto? Quem está disposto? Então dê lugar que eu vou te levantar para mudar a sua, para produzir nesse momento de crise. Você vai produzir nesse momento de crise. Segundo sacode assim, diga assim, você vai produzir. Você vai ser produtivo.